Vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula do segundo ano do ensino médio sobre formação do absolutismo europeu. Hoje a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de dominância, a gente vai falar de reinos e de pessoas que potencialmente perderão a cabeça no futuro. Então, fiquem bem atentos aí, peguem seus cadernos aí e vamos trabalhar. Se não me engano, esse slide que vocês têm também já está lá no Drive, mas eu vou colocar ele de novo lá no mural para vocês, caso vocês não tenham. Então, a partir de agora, vocês têm liberdade para colocar suas perguntas aí no chat e depois lá no mural, caso tenham alguma dúvida no futuro. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que foi o absolutismo, né? O absolutismo é um sistema de governo, como outros sistemas de governos que vocês conhecem, como é o caso das repúblicas, como é o caso das ditaduras, e o absolutismo é um tipo de monarquia. Ele é um tipo de monarquia. Essa monarquia, ela existiu em vários momentos da história, mas o que a gente vai pegar agora é o momento da monarquia depois do Renascimento. O Renascimento ele vai gerar o período moderno. E o período moderno, ele tem essa característica de ter esse tipo de governo bem comum lá na Europa, que é o governo absolutista, onde você tem um rei e esse rei concentra quase todo o poder político de liderança. Ele é o que a gente poderia chamar, se fosse fizer uma comparação com as repúblicas, ele seria o chefe executivo e boa parte do judiciário e boa parte do legislativo. Ele teria acumulado isso muito nele. O poder político de um monarca é enorme. E esse monarca, ele vai ser de nascença, ele vai ser historicamente, culturalmente construído em cada país, ou seja, ele é descendente dos antigos reis medievais de alguma maneira. Ou ele é parente de reis medievais, ou os parentes dele conquistaram outros reis medievais e por aí vai. Não há uma, não há dinastias de 1000 anos. As dinastias têm algumas centenas de anos, mas o que é muito, por sinal. Mas o monarca, ele vai do mundo absolutista, ele vai ser muito poderoso. A gente brinca que são os super reis. São super reis. Eles conseguem fazer muito mais do que um rei podia fazer. Outra coisa sobre monarcas absolutistas é a sua tendência de expandir. Muitos deles eram donos de poderosos impérios. Esses impérios queriam sempre crescer para cima de outra região do mundo. Então, como o mundo medieval estava mudando, então é lógico que o absolutismo ele vai ter líderes, ele vai ter outras pessoas é, se conectando a ele, né? E é o caso aqui que a gente chama de apoiadores. Então, o primeiro grupo de apoio é a burguesia. Os burgueses, né, eles são aquela classe social que vai mudar a história da Europa para sempre. Eles são os comerciantes. Eles são os comerciantes. O comércio, ele não produz nada. O comércio, ele é o intermédio entre o produtor e o consumidor. Isso no mundo medieval diminuiu muito, mas não morreu não. Não se esqueçam, o comércio não morreu no mundo medieval. Ele só não tinha muita força, do jeito que ele vai ter no Renascimento. A abertura de rotas comerciais com o Oriente, as cruzadas, a descoberta da América, tudo isso vai, pelos europeus, né? Tudo isso vai gerar novas possibilidades comerciais. Os burgueses ligados ao comércio e os burgueses ligados aos bancos, eles vão querer poder político. Então, eles vão começar a literalmente seduzir os reis com propostas de riqueza e poder. O rei ele era rico porque tinha terras. O burguês vai ser rico porque ele tem dinheiro. O dinheiro vai começar a realmente ser uma força política expressiva no mundo moderno. É nesse momento. E a burguesia surge como uma classe social realmente poderosa, a classe social que vai mudar a história humana. Eles começam na base lá, basicamente junto com o povão, e hoje as burguesias, elas são a classe social mais poderosa do mundo. As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas consideradas mais ricas do mundo, elas estão ligadas a atividades comerciais, como sei lá, o dono da Amazon, que ele talvez ele se torne esse ano o primeiro trilionário do mundo. Ele vai concentrar a renda de que dezenas de países não têm, em um único homem, em um único sujeito.
Então, o poder do dinheiro que ele tem é um poder político extraordinário, que ele tem empresa de foguete espacial. É que nem o outro lá, o Elon Musk, também tem empresa de foguete espacial, de tão rico que o cara é. Então, isso é coisa que antes só um governo os mais ricos governos do mundo podiam ter, como é o caso da Rússia e dos Estados Unidos, que têm as suas agências espaciais. É só um exemplo. Então, o poder do dinheiro começa a seduzir os reis. Esses burgueses vão falar: o comércio vai trazer prosperidade para o seu reino. O comércio vai trazer impostos. Esses impostos vão cair no seu bolsinho. E você vai ter um castelinho muito maior. E você e sua família vão se manter eternamente nesse poder. Então, a sedução da burguesia vai ser muito forte. E as revoluções burguesas, séculos depois, vão começar a derrubar esses reis que mandavam demais no gosto da rica e endinheirada camada da burguesia. Os nobres, a nobreza ela sempre existiu. A nobreza ela é uma coisa corriqueira nas monarquias. A monarquia ela sempre vai ter um séquito. Os próprios parentes do rei são nobres, mas vão ter outros caras. O rei ele não consegue reinar sozinho, ele precisa de administração, de administradores. E esses administradores vêm da nobreza. Condes, viscondes, marqueses, duques e duquesas, todos eles tinham essa vida separada, essa classe social separada do povão mesmo. É uma questão de uma sociedade extremamente separada, estratificada mesmo, onde as pessoas eram classificadas como tipos. Tipo, você é um camponês, você vai ter sua vida camponesa o resto da vida. Não tem a possibilidade de ascensão social. Os nobres, eles podem dançar, até coloquei dançando aí, eles podem dançar dentro da sua classe social, subindo de cargo de um ducado, de um marquês para duque, essas coisas, de uma grã-duquesa virar rainha, essas coisas. Mas eles sempre estão ali no entorno do rei. Essas pessoas são extremamente alienadas dentro da sua própria sociedade e eles vão agir de tal maneira. Eles vão considerar, tanto eles quanto o rei, né? Vão considerar os reinos como, futuramente os estados, como sua propriedade privada, sendo que eles vão considerar as pessoas dentro dos reinos sua propriedade também. Não é só o chão, eles consideram as pessoas. Se você pegar uma herança de um nobre, tem heranças dos nobres, eles colocam lá, tantos hectares de terra com uma vila com tantas pessoas. Aquela vila está na herança do cara, ou seja, as pessoas que estão naquela vila, a quantidade de pessoas que está naquela vila, trabalhadores, servos, eles não escravos, servos, eles são considerados herança. Ou seja, o camponês pobre que está ali no cantinho, ele está preso à terra. O nobre, ele só está recolhendo os benefícios que as terras produzem, que o povo produz. Eles são muito similares a certas camadas políticas que se beneficiam, né, dos impostos para poder se manter vidas luxuosas. Isso é uma coisa que ficou. Vou dar um exemplo bem assustador, é o fato da gente chamar, por exemplo, casa de presidente aqui no Brasil de palácio. Palácio é coisa de rei, entendeu? Não que a Casa Branca não seja um palácio, né, mas chamar o Palácio do Planalto de Palácio do Planalto me deixa com um ar de inferioridade, que a minha casinha aqui, ela é um lixo, e que eu não elejo um presidente, eu elejo um rei, e eu não gosto dessa ideia. E a Santa Madre Igreja, a Igreja Católica também vai ser uma grande mecenas do absolutismo, uma grande patrocinadora do absolutismo. Porque para você ser rei, você precisa ter uma religião. Não existem reis ateus. A ideia de que o rei ele vai precisar de justificativa mística é muito comum. Naquela época, não havia esse negócio de ceticismo forte que nem existe hoje, a descrença, ou a galera querendo mudar de religião. Isso não existia. O que existia era uma forte crença lá na Europa, por exemplo, no cristianismo. O cristianismo e, por causa das reformas religiosas, né, dos outros grupos que surgiram, os calvinistas, os luteranos. As guerras religiosas estavam bombando. E a Igreja Católica pensou, poxa, preciso agora manter o que eu tenho, os meus fiéis, porque as reformas religiosas vão começar a tirar fiel do meu dízimo.
Então eles chegam nos reis europeus e literalmente os reis europeus têm que escolher de qual lado eles ficam. E, sim, existiram reis que foram para o lado dos calvinistas, que foram para o lado dos luteranos. Um rei da França, inclusive, foi calvinista, mas durou pouco. E quando eles tinham essa escolha, a Igreja Católica ia se tornar inimiga se você não escolhesse o lado dela. Então ela tinha essa coação. Segundo, ela daria justificativa ideológica, ela ajudaria com a justificativa ideológica do rei absoluto. Ela diria que esse homem é sagrado, que esse homem é descendente da galera da Bíblia. Eles colocam isso. Uma das justificativas é que eles são da galera da Bíblia, que os reis absolutistas seriam. Isso é mentira. Que os reis absolutistas seriam descendentes dos profetas bíblicos, de personagens, essas coisas. Menos do Jesus, porque não podia ser descendente do Jesus, senão seria rei de todo o cristianismo, e isso o Papa não gostava da ideia. Então esses são os três grupos aí que vão trabalhar, os três grupos político-econômicos que vão trabalhar para o absolutismo. Agora a gente vai falar dos filósofos. Os filósofos absolutistas, você vai ter um duelo de livros, tem uns livros aqui embaixo, né? Vai ter um duelo de livros. Livros brigam? Livros brigam. O conteúdo dos livros pode ser diferente. E a construção e as diferenças de opinião, elas sempre são construtivas no debate. Ó, pessoal que tiver dúvidas aí, tô vendo que o pessoal chegando aí, o pessoal assistindo, manda um salve lá no chat. E caso tenha alguma dúvida, se falar se a transmissão tá ruim, já coloca lá, tá bom? Pra gente já fazer alguma coisinha aqui, tá bom? Então manda lá um salve, e aê, essas coisas. Então lá. Justificativas do absolutismo. Os filósofos, eles duelavam com seus livros. Então você vai ter vários filósofos famosos que vão ficar do lado dos reis. Vão ficar a favor da monarquia na Europa. E vai ter filósofos que vão ser contra a monarquia da Europa do jeito que ela está, ou literalmente falando que a monarquia da Europa tem que rodar, que ela tem que acabar de vez. Então, hoje a gente vai falar dos filósofos que estão a favor da monarquia, que estão a favor do absolutismo. O primeiro deles é um dos caras mais incríveis aí. Ó, Júlio César. Salve! Salve, Júlio! Saudade. Saudade pessoal daí do segundo. A gente teve uns debates tão bacanas durante as aulas, né? A gente queria. Mesmo com um tempo curto, né? A gente estava com uma aulinha de 45 minutos por vez, nas duas aulinhas, né? Mesmo assim, a gente conseguiu algumas conversas bacanas. A Manu, bom dia, bom dia. Entendeu? Então, a gente espera que a gente retorne, no retorno a gente possa voltar a ter nossas conversas, mas por enquanto mandem uns ois por aí que eu fico muito feliz. Vamos lá. E se tiver pergunta agora. Ou pergunta lá no fórum, ou pode mandar pelo e-mail também do Classroom que eu respondo por lá também, qualquer coisa. Continuando. Então, vamos falar do Thomas Moros. Thomas Moros, ele criou um livro muito interessante, complexo, chamado Leviatã. E nesse livro, ele coloca que o rei, ele seria a cabeça de uma estrutura política. Vamos fazer uma metáfora, seria como se o reino fosse uma figura humana. E cada parte do corpo dessa figura humana seria representada por alguma coisa. E a cabeça dessa figura é o rei. Os braços, o exército. A coluna, o corpo é o território, as pernas é o povo, os pés são a igreja, ou seja, cada parte do corpo do Leviatã é representada por uma classe social. E todas essas classes sociais, elas formariam um corpo. Mas um corpo sem uma mente, sem um espírito, ele não seria nada. Então o Tomás Moros coloca, né, que essa estrutura, ela precisa do rei. Ela precisa de um único indivíduo treinado, e essa é a parte interessante do absolutismo. Eles colocam muitas virtudes nos reis. Eles falam que os reis são perfeitos, que os reis eles têm inspiração divina. Então eles não cometem erros que nem um camponês. Então eles são superiores. É uma coisa racista, é uma coisa segregacionista que existia na época mesmo. Então eles vão colocar que a superioridade do rei vai ser muito útil. Thomas Moros pode ser inclusive tanto usado para criticar quanto para falar bem do absolutismo em vários aspectos.
Esse é o Thomas Moros, seu bigode excelente. Seu bigode, esse bigode aqui. Eu não consigo ter um bigode desse. Ó a frase aí pro Facebook, hein? Aquelas frases que você faz aquela frase de impacto. Você tira a foto no espelho. Você coloca essa. Os pactos sem a espada são apenas palavras e não têm força para defender ninguém. Ou seja, um rei sem força militar não tem poder político verdadeiro. Ou seja, é um rei sem braços, né? É a mesma coisa nas políticas hoje em dia. Vamos dar o exemplo aqui do Brasil. O Brasil sempre teve casos famosos de revoluções, de mudanças de poder e essas coisas. E adivinha quem estava em todas as revoluções políticas do Brasil? As forças militares. Desde lá de 1822, quando o Brasil se libertou de Portugal, tinha um grosso das forças armadas do lado do Dom Pedro I. Lá em 1889, quando acabou a monarquia do Dom Pedro II, começou a República, quem fez a República foram os militares. Eles que levantaram. Foi o Marechal que virou presidente. A gente teve muitos anos de República Brasileira chamada República da Espada, que você tinha militares assumindo o governo e mantendo a força política funcionando. Os militares fizeram o golpe de 64. Eles retiraram as liberdades democráticas e em nome de uma segurança nacional. Entendeu? E toda vez que o Brasil passa por grandes mudanças políticas, os militares estão ali apoiando essa mudança. É o que o Thomas More coloca há mais de 400 anos atrás. Você não tem um acordo político sem uma força militar. As forças militares sempre têm que estar do lado de quem vai fazer a revolução, quem vai fazer a grande mudança. Senão, não tem mudança. Imagina, você vai fazer uma mudança muito forte num país e o exército está contra você. Você não tem exército, então. E aí ferrou, você vai ter uma guerra civil. Então, esse é o Thomas Moros, esse é o Leviatã. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos falar do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é um livraço. Eu vou ver se eu acho uma copiazinha PDF do Leviatã e do... Deixa eu até anotar aqui, né? Não esquecer, Leviatã e Príncipe. Eu vou ver se eu acho um PDFzinho bacana do Príncipe e do Leviatã para vocês e deixo lá no fórum, lá no mural do Classroom, para vocês poderem ter junto com o videozinho. São livros complexos, mas são livros interessantes. Você já tem idade para entender boa parte dele. O Príncipe é curtinho e ele é muito legal, o livro do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel viveu na Itália, onde você não tinha reis de grandes impérios, mas cada cidade italiana ela tinha um rei. Eles chamavam de príncipe, inclusive, eles não chamavam de rei, porque eles sabiam que era, tipo, uma cidade era pequenininha comparado, sei lá, à França. Então eles chamavam os reis das cidades italianas de príncipes. E o Nicolau Maquiavel viveu nesses lugares vendo cidades cair, cidades se darem muito bem, reis que eram muito poderosos, reis que não eram, que eram uns bananas. E aí ele escreveu sobre isso, esse livro chamado O Príncipe, que hoje em dia é um verdadeiro manual de informações sobre o mundo da Itália, né, na época do Renascimento, e também sobre como administrar. Esse livro é um manual de administração, muito importante, muito importante. É nele que você tem a grande dúvida, né? O grande pensamento do Nicolau Maquiavel, que ele coloca: o que seria o melhor líder? Qual seria o melhor líder? Coloquem aí no chat se vocês quiserem. Seria o líder amado ou o líder temido? O líder que as pessoas amam ou o líder que as pessoas morrem de medo? Qual seria o melhor líder para um reino, para uma empresa, para a sua casa, para a sua sala de aula? Qual o professor mais perigoso? Qual o professor mais importante? Qual o professor que você respeita mais? O que é temido ou o que é amado? O que é só temido ou o que é só amado? Coloquem aí no chat se quiserem. E ele vai fazer relatos magníficos, ele vai pegar e vai citar nomes, ele vai chegar e vai escrever nominalmente: o duque de tal região, ele era muito inteligente, muito sábio. Ele fala das casas dos camponeses, ele fala como você deve construir a casa do seu camponês, para o seu camponês não se rebelar. Como você deve
tratar mensageiros, como você deve fazer recepções a outros líderes. Ele vai pegar, no geral, assim, uma linha geral muito interessante. Ele faz isso também para mostrar trabalho. Ele tem uma teoria muito interessante, que ele viveu na mesma cidade que o Leonardo da Vinci, e podem ter se conhecido. O Leonardo da Vinci, quando tinha uma certa idade, ele tentou resgatar uma herança de um tio dele que ele amava muito, e o Nicolau Maquiavel trabalhava no lugar onde, como num lugar de heranças, né, de papeladas e de burocracias com relação à posse de terras lá na Itália, que era muito complexa já, e ele vai, tipo, talvez os dois tenham batido um papo, algo do tipo, oh, onde é a prateleira tal? Fica aí as heranças do povo da região de Vinci. Algo assim, Nicolau, ali, tente fazer isso aqui, tente fazer aquilo lá. Tem uns registros do Leonardo da Vinci falando sobre isso e fica muito interessante, porque são contemporâneos, o Nicolau Maquiavel e ele, né? Então, ele vai falar dessa gestão, né, do príncipe, valorizando os príncipes, né? E que o príncipe erudito, o príncipe que tem sabedoria, ele seria o excelente príncipe, o que controlaria perfeitamente o seu reinozinho. E é lógico que ele não era santo, ele era um nobre. Esse é um pensamento dele, ó. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Como se alguém realmente preferisse a escravidão. Ele estava tão acostumado a uma vida que você serve e que você oprime, que ele também tinha os seus defeitos. Muita gente, né, quando lê uma obra e descobre como é que era a vida do autor, às vezes ele quer anular a obra. Não, não pensem assim. A obra de um autor, ela pode ser muito maior do que o autor. Às vezes, sim, uma pessoa horrível pode escrever algo lindo. É possível, é possível. A questão é o quanto essa pessoa realmente vai se beneficiar disso. Pense comigo. Se você tem um autor aí de um filme, ou um autor de uma série, de um livro, e você sabe que ele não tem posturas éticas, você não é proibido de consumir. Você só precisa, tipo, minha opinião, tá? Minha opinião. Pirateia os negócios do cara e pronto. Azar dele. Azar dele. Mas se é de um autor falecido já há muito tempo, você só tem que pensar em quem é que está se beneficiando. As coisas do Maquiavel, por exemplo, elas são de domínio público. Ele morreu há 400, 500 anos atrás. Então, é tudo domínio público. Então, você pode realmente consumir o Príncipe e pouca gente vai ser beneficiada autoramente por ele. Você encontra os materiais na internet, é bico. E sim, ele era completamente ligado a essa ideia de dominação de um pelo outro. Ele achava que pessoas que não fossem qualificadas para ele é camponês, tá? Que não fossem qualificadas não deviam exercer nenhum cargo de liderança. Então ele também tem seus defeitos. Ele é autor de frases muito famosas são atribuídas a ele, como por exemplo, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. É dele, mais ou menos dele, né? Tá dentro da filosofia dele. Você deve fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. E as coisas antiéticas, elas vão ser eclipsadas pelo seu sucesso. Ele é um cara que, se você olhar o pessoal do meio empresarial, eles seguem muito esse livro, O Príncipe. Eu sugiro, se você for fazer administração de empresas, vai ler O Príncipe porque ele vai te dar uma força. Agora, aqui, o direito divino dos reis. Essa é uma outra coisa que cai bastante, a gente sempre vê bastante coisa ligação com esse tema, a teoria do direito divino dos reis, que é do Jacques Bousset, e que é a ideia de que os monarcas, eu acabei de falar, né, que os monarcas são obedientes, é necessário ser obediente ao monarca, porque ele é um servo de Deus. A Manu colocou lá, ó, um líder temido não consegue respeito através de quem ele é, e sim do medo que ele aplica. Concordo. Vamos voltar ali no Maquiavel que eu já falo disso. Então, eu concordo com você. O líder temido, ele não tem respeito, ele tem temor. Ele tem temor. E aí você pensa no contexto histórico disso, né? De onde ele vivia, né? Onde o Maquiavel vivia. Ele vivia no século XIV, século XV, na virada.
século XIV para o século XV. Então ele vai ver não, minto, o 15 para o 16, 1498, 99, 500. E ele vai ter uma existência, né, uma existência de... Ele vai ver o mundo do Renascimento florescer. É isso que eu estou querendo dizer. Ele vai ver o mundo do Renascimento ser uma guerra de cidades italianas, com burguesias poderosas lutando pelo poder. É isso que ele vai encontrar dentro desse interim. E ele percebe que os líderes temidos, eles são muito bem-sucedidos. Eles são muito bem-sucedidos. Que o temor que eles geram, gera uma força que bloqueia todo mundo. Os líderes amados, eles vão ficar... Os líderes amados, eles vão ficar um pouco aquém naquela realidade. Era algo como se o amor e o ódio são coisas muito parecidas, então, como se diz, né, o amor e o ódio são as faces da mesma moeda, então você poderia, tipo, ter um problema sério porque o povo, na primeira deslizada que você fizesse, eles começariam a te odiar. Então, o medo, ele seria mais eficiente. Ele coloca assim que o medo, ele é uma forma brutal e funcional de respeito para ele, né? A gente percebe hoje que o medo, ele só é opressão, que o respeito, ele surge através de outras coisas, né? Ele surge através de outras forças, né? Mas o Maquiavel, quando a gente analisa em contexto, ele tá certo para aquela realidade. Para nós é o peronomútil. Hoje a gente entende que o respeito, ele vem através da certeza entre as pessoas de que ambas estão agindo eticamente. É isso que que produz o respeito no contexto do século XXI. Se as duas pessoas, os dois interlocutores, eles estão agindo com respeito mútuo, então vocês estão agindo eticamente, né? Eles estão agindo eticamente um com o outro, eles têm o respeito. O respeito, ele é uma via dupla, né? Você fornece e recebe. Você fornece e recebe respeito. E o, o amor que seria o sentimento ligado às relações humanas de carinho, ele é uma porta disso, né? Porque você não age de forma antiética com quem você ama. Então, esse é um dos contextos para hoje, né? Naquela época, a ideia do amor, você vai encontrar muito em língua portuguesa. Se você for estudar a língua portuguesa, principalmente o período barroco, que é onde a literatura romântica medieval e a literatura da época do Renascimento são ótimas. Você tem William Shakespeare nessa época também, escrevendo seus Romeu e Julieta. Você tem o Camões escrevendo o épico Lusíadas, lá em Portugal. Ou seja, você tem cantigas, você tem o pessoal falando do amor como uma instituição viciosa e que dá problema. O amor só dá problema naquela época, como contexto cultural. Você vê Romeu e Julieta, as duas famílias tinham uma guerra lá para travar, e aqueles dois moleques lá querendo amorzinho, querendo se namorar, poxa vida, não pode, né? Então, eu concordo com você de novo, o líder temido, no nosso contexto hoje, ele não tem muita utilidade. Ele precisa criar pontes, ele não precisa criar muros. Você já deve ter ouvido essa. Voltando então ao direito divino dos reis. O direito divino dos reis é bem importante aqui. Então, ele vai inclusive cair em certos vestibulares aí como uma das principais características do absolutismo, que é a ideia de que os deuses agraciam os reis, ou o Deus, né, do cristianismo agracia o rei absoluto, lhe dando pensamento superior, lhe dando sorte, lhe dando sacralidade. E o rei e seus filhos teriam isso para sempre. Então, ele coloca também que os reis deviam lutar contra as, os vícios e tentar buscar as virtudes do, do ser humano para poder serem bons reis. Porque apesar de serem, né, apesar de serem reis divinos, eles ainda eram humanos. Então eles estavam passíveis do erro. Perfeito mesmo só Deus e Jesus. Então, ele coloca aqui, ó, a ambição, que é você pode entender como um vício ou como uma virtude. A ambição, ela é o quê? Ela é
uma coisa positiva ou ela é uma coisa negativa? Na minha opinião, a ambição é uma coisa positiva. Mas ele coloca, ó, a ambição entre todas as paixões humanas é a mais ferina em suas aspirações e mais desenfreada em suas cobiças. Ou seja, ela é a ambição é a coisa mais perigosa, porque ela pode te dar pensamentos que vão muito além do que você consegue, ou te gerar a cobiça, que é o vício, né? Que é o vício que é a vontade de ter coisas que você nem são suas ou que você não precisa. E todavia, é a mais astuta no intento e mais ardilosa nos planos. A ambição é que gera as melhores ideias. Eu concordo com essa parte também, que a ambição seria uma força poderosa. Se não fosse a ambição, a gente estava na caverna até hoje. A gente estava largado lá na caverna. É lógico que a necessidade, a fome moveu a gente, mas a ambição, a vontade de superar o que você tem e fazer isso com paixão é uma coisa que já fez muita gente superar seus limites, né? Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então, vamos para a evolução disso aí. É aí que entra o que nós chamamos de Estado Nacional Absolutista. A ideia do reino vai sumindo. A ideia de reino. O reino da França, o reino dos francos. Vamos usar a França como exemplo. A França, ela começa lá com o Meroveu, ela começa com uma instituição familiar de um ex-romano. Ela entra no período medieval com os carolíngios, que vão se apoiar na igreja para poder formar o seu reino. E sempre é ligado a uma família. A família, né? Mas aí eles começam a girar um pouco isso. Continua sendo de família, lógico, mas eles começam a colocar que a família e aquele território, eles são uma coisa só, eles vão unindo essas duas forças. E aí eles vão chamar essa estrutura de Estado. De Estado. E o Estado absolutista, ele é muito mais poderoso. Porque você não está só ligando ao rei, está ligando àquela região. Então, o francês, ele não vai ser só fiel ao rei da França. Ele agora começa a ser fiel à França em si, ao território francês. Isso gera uma das coisas mais perigosas, uma faca de dois gumes chamada nacionalismo. E o nacionalismo, ele pode criar, né? Ele pode criar uma bolha de preconceito muito forte. E essa bolha de preconceito muito forte é ideal para você mover a população de modo político. Por exemplo, vamos supor que o rei da França, o que acontecia toda hora, né? O rei da França e o rei da Inglaterra tinham uma treta, e aí o rei da Inglaterra pegava uma armada, cruzava o Canal da Mancha e tentava tomar uma região lá do norte da França. Pronto. Tinha que ter, o governo francês tinha que tomar uma providência. O rei francês tinha que tomar uma providência. Então o que ele dizia? Os ingleses são malignos, os ingleses são perigosos, os ingleses querem destruir a moral e a família francesa, querem trazer seus costumes bárbaros e vão lá e bater nos caras. O povo ia feliz, satisfeito, sabendo que ia salvar o mundo, ia pro céu, ia ter uma cruzada contra o inimigo que vem do mar. Então, essa ideia vai realmente pegar forte. Então, os estados atuais, os países atuais da Europa, eles têm ainda muito disso nos seus coraçõezinhos. Eles ainda guardam bastante disso. A Inglaterra tem uma história célebre de momentos de luta e de unificação e de combate. A França, ela foi atacada por tudo quanto é lado, em vários momentos. Durante a Revolução Francesa, ela não teve um momento de paz e mesmo assim aguentou o tranco. Se isso não deixa um povo resiliente, não sei mais o que deixa. Nas guerras mundiais, a França foi atacada também inúmeras vezes, perdeu metade do seu território na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma questão que vai forjar nacionalidades, vai forjar países, o surgimento dos estados nacionais absolutistas. Aqui eles. Então, aqui basicamente tem, ó, isso lá no século XVIII já, né? Os principais reinos europeus, né? Então você tem ali o reinozinho da Espanha, né? Reinozinho da Espanha. Ali na pontinha, bem na pontinha ali, que nem vai aparecendo no escrito, tá o Portugal, nosso querido Portugal. Olhem a Itália. Ali a botinha ali, onde está escrito Nápoles, né? A Itália está ainda picotada. Você ainda tem Nápoles, os estados pontíficos, Milão, Veneza, Sabota, Gênova. Então você
a Itália só vai se unificar no século XIX, só no século XIX. A Hungria e a Áustria estavam separadinhos, depois eles vão se unificar no poderoso Império Austro-Húngaro, né, o Império dos Habsburgo, né, os Habsburgo vão unificar, fazer uma grande unificação da Áustria e da Hungria, formando os reinos mais poderosos da Europa. Ali no cantinho, ali, ó, perto da Suécia, a famosa Prússia, não confundam Prússia com Rússia. A Prússia que vai ser um estado imperialista, né, poderoso, tecnológico, e que vai junto com, mais tarde, o Sacro Império Germânico formar a Alemanha. A França ali no cantinho dela, e aquela região de Flandres é o norte da França, que vai depois virar a Bélgica. É a Bélgica? Acho que é a Bélgica. E ali as Províncias Unidas de Netherlands. Províncias Unidas de Netherlands eram o que é hoje a Holanda. A Holanda, que era uma região pantanosa, difícil de viver, mas que eles, com muito trabalho e apoio da burguesia, conseguiram transformar numa nação muito avançada já para aquela época. Os holandeses vão ser banqueiros, eles vão ser grandes navegadores, vão ser excelentes piratas e vão, inclusive, fazer uma intervenção bem interessante ali no Nordeste brasileiro, no ano de 1600, literalmente invadindo tudo e tentando colonizar. A Inglaterra já dividida ali no que importa, né, que no Reino da Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Depois o país de Gales aparece ali no cantinho. Então, e o Império Otomano ali, os islâmicos ali no canto, o Reino da Polônia na outra. Ou seja, essa era uma configuração que não mudou muito. Não mudou muito dos últimos séculos. As raízes dos países europeus estão aí. As raízes dos países europeus estão aí. Então, a gente entende aí muito pelos grupos falantes das línguas, sabe? Quem é falante de castelhano está ali na Espanha e Portugal. Quem é falante das línguas latinas também está ali na Itália. Os falantes do alemão, que é o Sacro Império, a Áustria, a Hungria, eles estão ali. Os falantes do grego estão ali no Império Otomano, do árabe estão ali no Império Otomano. Os falantes das línguas nórdicas estão ali na Suécia, Noruega. E as relações entre esses caras vão ser da amizade à guerra, dependendo da família que está no topo. Você vai ter várias famílias reais importantes. E a gente vai citando agora, daqui para adiante, que quando a gente for falar de revoluções, da Revolução Gloriosa, eu cito elas. Vamos dar um exemplo aqui que é o exemplo do nosso querido Luizinho XIV, o rei Sol da França. Vamos dar um exemplo do Estado absolutista. Que ele, lá durante a Guerra de 100 Anos, né, ele vai transformar, logo após a Guerra de 100 Anos, ele vai transformar o país numa superpotência. É que eles conseguiram finalmente chutabundear os ingleses para longe do território deles. A questão lá da Joana d'Arc, da lenda da Joana d'Arc, a força moral que os franceses ganham com a morte da Joana e também expulsando os. Deixa eu voltar no mapa. Expulsando os ingleses ali da região de Flandres, ali da região da Normandia, mesmo lugar lá do dia D, os franceses deram uma expulsada na galera durante a Guerra de 100 Anos. E aí a França se torna o centrão da Europa, com uma igreja católica extremamente poderosa ajudando burgueses super ricos ligados às rotas comerciais, tanto por terra quanto por mar, e uma nobreza ancestral, uma nobreza de terras medievais mesmo, que ainda está forte ali. Então vai ser muito rico, muito rico. A gente já falou um pouco sobre essa riqueza, mas a gente tem que demonstrar, né? Vamos falar do Luiz primeiro. Aí de azul, não o cara com a espada, a menina. A menina é o Luiz, na verdade. Havia o hábito de vestir os meninos da monarquia francesa de meninas. Havia esse hábito. Não perguntem, gente. Acho que era por causa da facilidade de poder trocar a fralda, alguma coisa assim. E aqui do lado tá ele já com mais idade. Na imagem ele tá com a pernoca de fora. É para definir se ele que é um homem e não uma mulher muito feia, porque as mulheres nunca mostravam as pernas em um retrato, né? E ele ali, ó, só para constar, ele ali, né? A espada guardada na bainha é nada mais nada menos que Rubiosa, a espada mágica dos reis franceses que tá ali guardadinha na sua bainha dourada com suas joias. Ele foi um rei extremamente polêmico, ele foi um rei extremamente opulento. Ele, quando era jovem,
sofreu um grande trauma, porque ele vivia em Paris com os pais, e houve uma revolta camponesa gigantesca, e quase morreu a família dele. E ele ganhou um ódio, um asco pelo povo, e dizem que era épico, era épico. Então, o Luiz, ele manda construir no palácio de caça, na área do palácio de caça deles, ele manda construir um palácio digno de um rei mesmo. A gente conhece como Palácio de Versalhes. É um dos maiores palácios do mundo, um dos maiores jardins do mundo, se não me engano, é um dos maiores, o maior jardim do mundo. Um palácio dourado de paredes de ouro, jardins com fontes. Ele inspirou, né, filmes e livros por muito, muito tempo. Eu vou deixar um videozinho de Versalhes. Peraí, deixa eu anotar. Na postagem desse vídeo lá no grupo, vou deixar um videozinho de Versalhes mostrando características do interior e do cotidiano deles. Caso vocês tenham vontade, existe a série Netflix sobre o Luís XIV. E, se não me engano, ela chama Versalhes. E ela é ótima, fala das intrigas, de todas as coisas ligadas à fofocaiada de nobre que a gente gosta tanto. Agora, um exemplo da Inglaterra. A gente já falou um pouco dele lá em Reformas Religiosas, que é o Henrique VIII, nosso querido Henrique VIII, que vai criar sua própria religião. E ele tenta, né? Ele mata várias esposas dele porque elas não conseguem dar filho para ele. Ele fala que é por causa de filho, mas também tem motivos políticos, né? Essa aqui já, o reino dela já não tá tão forte assim, então vou cortar ela e vou me alinhar com outra rainha aqui, vou falar que ela me corneava, um homem sem chifres é um homem indefeso, e bola pra frente. Decapitava lá a coitada e bola pra frente. A Elizabeth I, ela é uma das primeiras filhas. E quando ele estava lá velhinho para morrer, ele passa a Inglaterra para ela. Ele muda as regras da sucessão da Inglaterra. A Inglaterra passa agora a primeira pessoa nascida, não o primeiro filho nascido ser o rei. Elizabeth entra, uma nova líder da Inglaterra, mas não só da Inglaterra, mas de uma questão de uma Inglaterra mais unida, do Reino Unido, né, da Inglaterra. Vai começar a surgir a ideia de que você podia unificar todos os reinos da ilha, né? E é lógico, ela não é boba, essa menina não era boba, ela vai já se aliar rapidamente com as forças comerciais da ilha, ela percebe claramente que não é só com ideologia que se governa, você tem que ter poder econômico. Ela vai se aliando aos burgueses, aos comerciantes, criando, criando uma força. A iconografia das imagens dela são excelentes. Sempre uma coisa altiva, né? Ela era meio ruivinha, né? Uma coisa mais irlandesa também, chamando a Irlanda para o seu lado. Olha só, ela também é ruivinha. Ela, ela tá do seu lado também. E a questão dela ser solteirona. E nossa, a nossa rainha é virginal. A gente tem uma santa no poder. É para meio que contrabalancear com o que a Joana d'Arc foi. A Joana d'Arc era uma mulher guerreira e que virou santa. Os ingleses batiam no peito orgulhosos, dizendo que a rainha deles era uma santa. E a santificação dela era uma coisa muito forte. Ó, percebam, ela está segurando a Bíblia, né, na região pubiana, indicando virgindade, a questão da virgindade. Ela era uma mulher santa, mano. É lógico que ela tinha uns namorados, ela tinha uns peguetes, tinha suas amizades coloridas, tá? É só procurar na. Tem uma série ótima também da Beth. Essa é a Beth primeira, né? Ela é tatara. Uns dois tataravó da Elizabeth atual. Entendeu? Reinado bom, reinado funcional. E mostrando que nas monarquias britânicas a regra de filho varão já não existe mais. É uma coisa interessante, porque, ó, eu olhar para os dois, né? Tanto para Elizabeth quanto pro Henrique, eles não usam coroa. Eles não usam cetro, eles não usam espada, eles não estão se mostrando como reis bárbaros. Eles são reis sofisticados. Eles são reis burgueses. Eles são reis com características burguesas, com a riqueza, com o poder. O poder deles não vem da violência. O poder deles vem de Deus, o poder deles vem da razão, o poder deles vem da astúcia deles, né? Tanto que os quadros são feitos magistralmente para mostrar isso mesmo. Eles são pessoas muito inteligentes.
Vamos pulo o próximo agora. Esse computador é meio lento, desculpa aí, gente. Se tiver umas rateadas, eu tô tentando gravar aqui também pelo computador para ver se fica funcional, tá bom? Vamos ver se vai pro próximo. Agora a Espanha. A Espanha, a Península Ibérica, né, a região da Espanha, ela era disputada lá pelos cristãos e pelos islâmicos. Os islâmicos, durante o período medieval, dominaram a região. E os reinos de Leão, Castela, Navarro e Aragão, reinos cristãos, vão se unir para lutar contra o inimigo, contra os sarracenos, contra os infiéis. Há uma cruzada, é uma cruzada entre esses povos cristãos, ou como os islâmicos chamavam, cristianos, né? Até no espanhol, até hoje, cristão não é cristão, é cristiano. Tanto que quem chama cristiano... E a nova monarquia, né, que vai surgir disso, vai junto com o poder comercial. Porque a Inglaterra estava se expandindo comercialmente, Portugal já tinha vários movimentos super interessantes de navegação lá na África. Eles falaram, cara, vamos ter que ir por lá também. Vamos ter que migrar para lá, porque o litoral pela França, pelo sul da África e ali pertinho da Itália, era tudo lotado já de comércio. O comércio naquela época já vinha com canhão, então você não tinha muito como... Você está no meio do mar, né? Você está lá no oceano, no mar. Seu navio tá lá, seu navio não tem arma. Chega um navio armado, os caras não vão nem perguntar. Os caras nem vão perguntar, vão descer o canhão em você e vão tentar pegar o que podem. Pirataria, nunca se esqueçam, até o século XIX, pirataria e atividades comerciais estavam lado a lado. Eu vivo falando isso, não se esqueçam. Até o século XIX, pirataria e atividades comerciais, ó, amizade verdadeira. Essa nova monarquia, por exemplo, vou dar o exemplo acho que é Isabela de Castela, que patrocinou o Cristóvão Colombo. Ela entregou joias para o Cristóvão Colombo, e essas joias ele comprou 3 caravelas, essas caravelas cruzaram o oceano. Em 1492 ele chega nas Antilhas, abre aspas, descobrindo a América. Então, é também o primeiro estado nacional absolutista a fundar colônias aqui, colônias permanentes, né? E eles vão fazer grandes guerras contra os povos sul-americanos, e é tema da nossa próxima aula. A Isabela e Fernão de Aragão. E nossa terrinha, Portugal! Portugal, que é a terrinha tão bonita, terrinha tão pequenininha. Portugal é um ovo, gente. Portugal é minúsculo, ela é do tamanho de um estado brasileiro, entendeu? E a gente é enorme em história, né? O dia que vocês forem viajar para a Europa, uma bolha. O primeiro lugar legal aí é Portugal, porque afinal de contas lá se fala português, você vai entender mais ou menos, e é tudo medieval, e coisas medievais são legais. Eles vão manter muito essa coisa medieval no seu coraçãozinho português. Então, mercenários franceses vão formar, mercenários durante a guerra lá contra os islâmicos vão fundar Portugal. E como não tinha muito atrativo econômico, não tinha ouro, não tinha lugar de agricultura forte, eles vão tentar o azeite, né, o azeite. Não vai ser vão secar peixe que nem os noruegueses, mas isso não é o bastante. Eles veem que a Inglaterra é poderosa no comércio, vai ter uma grande parceria entre Inglaterra e Portugal durante séculos, e aí eles tentam fazer o comércio em direção ao Oriente, né? Só que os venezianos e os genoveses não vão deixar. Os franceses não vão deixar. Eles vão cobrar horrores. Então, os portugueses vão ser bem ousados e vão tentar dar a volta no continente africano. Durante muito tempo, eles vão tentar fazer esse caminho e, por tabela, eles colonizam o continente africano, o litoral do continente africano, chegam na Índia e chegam aqui na América. Aí as datas específicas, ainda hoje a gente tem muitas discussões. Eu sugiro os excelentes vídeos sobre navegações portuguesas do Eduardo Bueno, que falam sobre isso. Tem livros dele que são magníficos, como Capitães do Brasil, é lindo falar sobre as expedições, a chegada desses portugueses aqui e como eles ficaram fascinados. Então, é uma nação que olhou para o mar e falou, cara, é meu único caminho. Meu único caminho. Então eles chegam nas Ilhas de Madeira, Açores, Cabo Verde. Eles criam, se não me engano, nos Açores, que eles criam uma base, justamente uma base de construção de barco, estaleiro, para poder estudar mesmo, uma NASA deles,
para eles estudarem meios de conseguir construir melhor e produzir naves. A gente chama de nave, tá? A gente chama naves interessantes. Tem um documentário em português de Portugal, sobre caravelas. Eu vou até anotar aqui também, documentário caravela. É bom que vocês acabam estudando, já se acostumando com o português para sua viagem em Portugal. Aqui, ó, as caravelinhas. Isso é uma caravela, tá? Isso não é uma nave, é uma caravela. As caravelas, elas têm velas triangulares, ou velas latinas, que permitem navegar contra o vento. E ali o Castelo de Bragança. E acabou, acabou. É lógico, vocês podem fazer suas perguntas lá nos murais lá do Classroom. Não, tem perguntinha não? Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Aqui a gente tem com pouca gente, está com 5 só acessos. Eu não vou ficar cobrando de vocês pergunta, relaxem, tá? Vocês podem mandar tudo por lá. Ó a Denise ali. Oi, amor. Então, eu vou terminando, né, Joaquim? Depois eu pego qualquer dúvida de vocês, tá bom? Não se preocupem com isso. Também vai estar gravado essa live lá no, lá no YouTube. Eu vou só dar uma editadinha, cortar as partes que a gente ficou parado, né? E colocar ela para rodar, tá bom? Então, minhas crianças, obrigado, Manu. É sempre bom ouvir vocês, sempre bom ter vocês por perto. Vamos tentar fazer sempre. Quinzenalmente a gente vai fazer uma. Então, a gente a gente tenta montar assim, tipo, provavelmente semana que vem eu não vou deixar atividade, vocês já têm o que fazer. E você é minha professora de língua portuguesa favorita. Então, a gente já tem o que fazer, né, das atividades. Eu sei que vocês têm atividade de outras matérias, então comigo tá ótimo. Vocês me entregam o que tem que entregar, das últimas orientações e pronto. No outro bimestre, eu vou organizar um outro esquema. Provavelmente essas lives quinzenais vão rodar, então vai ser uma semana com a live, outra semana com a atividade, uma semana com a live, uma semana com a atividade. Até a gente voltar. Até a gente voltar. E um dia a gente volta. Um dia a gente volta, com certeza. Então, tô me despedindo aqui. Tchau para vocês. Cuidem-se, usem máscara, usem álcool gel e até mais. Agora desligar aqui esse negócio.